Veja agora no Jornal da TVTC. Morre o comerciante Tevinho Bigossi, dono da lanchonete Arimas. Policiais militares são homenageados por destaque nos serviços operacionais. Começa no Senado a votação final do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. Casos de violência sofrida por mulheres na hora do parto são debatidos em audiência pública. Quinta-feira, dia 25 de agosto. O Jornal da TVTC está no ar. Olá, boa tarde. Começou hoje e prossegue até amanhã o estudo coletivo para professores que atuam no 1º ao 5º ano em escolas multisseriadas da rede municipal. Segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Educação, hoje cedo estava prevista a socialização de práticas pedagógicas na escola, além de diálogo referente à prática nas escolas do campo, no polo da UAB. Na Samatec, estavam previstas motivação inicial e oficina de matemática, com o objetivo de refletir a prática pedagógica na área de matemática no cotidiano das escolas multisseriadas do campo. Amanhã, na Samatec, tem atividades voltadas para a contextualização da prática pedagógica da leitura e a escrita por meio de intervenções realizadas no cotidiano da sala de aula. Morre o comerciante Tevinho Bigossi, dono da lanchonete Arimas. A lanchonete Arimas, que funciona em São Mateus há 24 anos, amanheceu hoje com as portas fechadas. Isso porque o empresário Estevson Bigossi, o Tevinho, de 53 anos, morreu por volta das 4h30 da manhã de hoje. Ele estava com câncer em estágio avançado e estava internado no Hospital Meridional. Ele deixa a esposa e 3 filhos. A família ainda não soube informar qual vai ser o horário do velório e também o sepultamento. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. 2 sessões marcaram os trabalhos no plenário da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. A repórter Gabriela Zorzal, da TV Alice, tem as informações. Nesta quarta-feira, os deputados fizeram sessão ordinária e também extraordinária. Os projetos em pauta na sessão ordinária continuam aguardando a análise e votação das comissões e do plenário. A próxima sessão ordinária será na segunda-feira, às 3 horas da tarde. Entre os projetos que aguardam análise, destaque para 3 iniciativas do governo. Uma delas cria o Programa Estadual Patrulha da Família para acompanhar mulheres vítimas de violência doméstica que tenham solicitado a medida protetiva. Já a sessão extraordinária foi solicitada, anunciada pela mesa diretora para análise de um projeto de lei complementar do governo que trata de cargos da Cefaz, a Secretaria Estadual da Fazenda. O projeto foi aprovado em plenário e, com essa aprovação, alguns cargos importantes, como de gerência, deixam de ser exclusivos de servidores efetivos que ingressaram no serviço público por meio de concurso. Toda essa discussão nasce de uma reivindicação da categoria dos auditores fiscais que, tendo já atingido o teto salarial, tendo como parâmetro o salário do governador do estado, eles reivindicam ao governo do estado que seja estabelecido um novo teto, um teto do judiciário, para que assim eles possam receber os recursos referentes aos cargos comissionados que executam eventuais produtividades. Então essa é a reivindicação que está em discussão e que o governo retomou a sua discussão. É importante dizer isso, o governo se prontificou na próxima sexta-feira, às 14 horas, nosso novo secretário de Estado da Fazenda, Paulo Roberto Ferreira, vai receber a categoria. Nós propusemos isso e a categoria vai ser recebida e vai haver discussão desta reivindicação e de outras reivindicações que apresentarem. Essa é uma questão. A outra questão é que, em função das reivindicações ainda não atendidas, o funcionalismo do fisco, em sinal de protesto, pediu a exoneração dos cargos comissionados. O governo precisa funcionar a máquina fazendária, o governo não vai ficar engessado, não vai ficar atrelado por não ter servidores, dos cargos comissionados ocupados, esses cargos ocupados. A Constituição permite, que os cargos de livre nomeação, são os cargos comissionados, são de livre nomeação. O governador pode nomear ou exonerar a critério da administração pública.
E nós temos aqui no Espírito Santo, desde 2002, uma lei que nós consideramos, que o governo considera, se o governo questionasse através de um ADIM, conseguiria derrubar essa lei, porque ela é inconstitucional, porque ela engessa o governo, ela coloca o governo na exigência de só nomear servidores efetivos. Tudo bem, sempre praticou essa lei, servidores efetivos. E quando os servidores efetivos não mais querem ocupar, a secretaria vai deixar de funcionar? Não. Então o governo encaminhou para essa casa e nós aprovamos, com o apoio de todos os deputados, com ampla discussão nessa casa, uma lei que tira essa exigência, que tira, a nosso ver, com todo respeito às opiniões em contrário, aqui expressado pelo deputado Janete Sá, os demais deputados, nós respeitamos a opinião deles, mas nós consideramos que essa lei é inconstitucional e aprovamos hoje o projeto de lei complementar 15, corrigindo essa anomalia, corrigindo essa inconstitucionalidade, e dessa forma o governo, a manter essa posição dos auditores de que não vão ocupar os cargos comissionados, o governo tem a prerrogativa de nomear profissionais, e aí mesmo sendo cargos comissionados em várias instâncias, em várias instituições, em vários poderes, nós temos, como temos aqui nessa casa, dezenas, de profissionais que ocupam cargos comissionados e são também altamente qualificados. Então é um debate que se estende, o governo adota a sua posição, mas adota sobretudo o diálogo, e se Deus quiser nós vamos ter nos próximos dias aí soluções desses impasses, dessas demandas, desses conflitos de interesses, e podem ter certeza que o governador Paulo Arthur tem muita responsabilidade. Veja agora a previsão do tempo para hoje em São Mateus e região. Quinta-feira de sol com algumas nuvens, não deve chover. À noite é previsão de pouca nebulosidade. Temperatura mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Jaguaré, o dia será de sol, mínima de 16 e máxima de 25 graus. E veja, depois do intervalo, começa no Senado a votação final do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. Ei, você, já pensou como vai escolher a sua faculdade? Aí vai uma boa dica. Não confie na sorte. Confie na Multivix. 3 entre as 4 melhores instituições de ensino superior do estado são da Multivix. Acesse melhoresfaculdades.com. Veja as notas e comprove os resultados segundo o Ministério da Educação. Agora você já sabe. Quando o assunto é o seu futuro, não arrisque. Vem pra Multivix. Multivix, multiplicando conhecimento. As sobrancelhas são a moldura dos olhos. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas, traz para você o embelezamento da face, dando um toque especial, mantendo sempre um aspecto jovial obtido com esse simples procedimento. O design pode ser feito por pinça ou por micropigmentação. Dê um toque de harmonia aos seus olhos e face, melhorando o traçado das suas sobrancelhas. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. O Detran implementou um novo modelo informatizado para o procedimento de acertos de dados em veículos. Conforme a assessoria de comunicação, a medida traz mais agilidade ao serviço, gera economia e principalmente contribui para maior segurança nas ruas, com a garantia da realização da inspeção de segurança veicular. A mudança foi possibilitada com a implantação do projeto de gestão eletrônica de documentos pela coordenação de Renavan do Detran. O procedimento era feito por meio de envio de processos físicos das Ciretrans de todo o estado para a coordenação na sede do órgão em Vitória, toda vez que era identificada a necessidade de correção no registro, inclusão
de alteração ou observação no certificado de registro de veículo e no certificado de registro de licenciamento de veículo. O sistema foi informatizado e hoje é feito por meio da inclusão no sistema eletrônico. Começou hoje cedo no Senado a votação final do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, dirige os trabalhos no plenário. A fase final do julgamento da presidente por crime de responsabilidade pode durar até 7 dias. Veja o passo a passo do julgamento. O julgamento do impeachment pelo plenário do Senado começa com depoimentos das testemunhas. São 2 testemunhas de acusação e 6 de defesa. A primeira sessão está marcada para as 9 horas da manhã de quinta-feira, dia 25. Outra sessão já está marcada para sexta-feira. Os depoimentos podem continuar no fim de semana. Na segunda-feira, dia 29, está prevista a defesa da presidente afastada, Dilma Rousseff. Ela terá 30 minutos para falar. Esse tempo pode ser prorrogado e, em seguida, a presidente pode ser interrogada pelos senadores. A próxima fase é a discussão. Acusação e defesa têm 1h30 cada para se pronunciar. Ainda pode haver réplica e tréplica. Depois disso, cada um dos 81 senadores poderá discutir as acusações por 10 minutos. Encerrada a discussão, começa a etapa de votação. O presidente do STF apresentará um relatório com os argumentos resumidos da acusação e da defesa, incluindo as provas. O encaminhamento vai ser feito por 2 oradores favoráveis ao impeachment e 2 contrários. A votação será aberta pelo painel eletrônico. São necessários 2/3 dos 81 senadores, ou seja, 54 votos, para que a presidente seja condenada por crime de responsabilidade. Com menos de 54 votos, a presidente afastada é absolvida e reassume o cargo. Com 54 votos ou mais, ela é destituída. O vice-presidente, Michel Temer, assume a presidência de forma definitiva. E ainda em Brasília, a Frente Parlamentar Ambientalista reuniu-se na Câmara Federal com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Em pauta, um debate sobre a contribuição do setor empresarial para a implementação do Acordo do Clima. O Brasil assinou o Acordo de Paris e se comprometeu a reduzir em 10% a emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa até 2030. No estudo, a gente mostra que pode ser reduzido 15% e 20% até 2030 e que isso causa um barateamento ainda maior nas tarifas. Então, a oportunidade que a gente mostrou é que o Brasil sim pode reduzir mais ainda aumentar a sua eficiência energética, né? Reduzir as suas emissões, aumentando a sua eficiência energética, e ele pode estar fazendo isso, rebatendo na tarifa, então, diminuindo a tarifa para o usuário, conservando mais energia. O resultado líquido disso também foi mostrado. Então, como é que a sociedade percebe esse ganho, né? E como é que a gente utiliza a energia mais barata? E a Câmara dos Deputados pode participar, apresentar algumas soluções para que o Brasil consiga cumprir o Acordo do Clima. Você não pode competir na mesma escala, pagando o mesmo volume de impostos, né? A mesma alíquota de imposto entre o material convencional e o material já de energias renováveis. Então, eu acho que esse é um tema que nós podemos já levar adiante na área tributária. Na área específica ambiental, é o estímulo para que mais investidores avancem nesse aspecto. E o terceiro é uma interlocução com o Itamaraty, que a Câmara Federal pode desenvolver em termos de um projeto também, para que a gente possa não só explorar internamente no Brasil, mas a venda da tecnologia. O Brasil hoje avançou muito nesse aspecto e nós temos um know-how, uma tecnologia muito importante para ser oferecida para o mundo todo. O Ministério do Meio Ambiente se coloca como um coordenador desse processo e eu acabei de falar com os empresários, justamente colocando o Ministério à disposição. Vamos tentar coordenar essas ações junto com os outros órgãos federais e também sugerir espécies de financiamentos que possam garantir essa mudança, não é, no processo de geração de energia. E você vai ver depois do intervalo, casos de violência sofrida por mulheres na hora do parto são debatidos em audiência pública.
Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de 1 ano. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Efeito de Luz, a sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofril, sabor a toda prova. E aí galera, no Papo Reto, conhece algum programa de TV que fala sobre esportes de ação, saúde e meio ambiente? Você que tá assistindo aí? Bora conhecer? O estilo alta frequência. Um novo conceito de esportes de ação, visando qualidade de vida e consciência ambiental. Alta frequência! Aqui na MGT. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Você também pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988-1625. É a TVTC interagindo com você. Cesarianas feitas sem o consentimento das gestantes, separação entre os recém-nascidos e as mães, proibição para a entrada de acompanhantes para as grávidas na hora do parto. Esses foram alguns dos casos de violência sofrida por mulheres na hora do parto. A audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa debateu o problema. A violência obstétrica, caracterizada por formas inadequadas de atendimento à mulher na hora do parto, foi tema de audiência pública da Comissão de Saúde. Foram relatados casos envolvendo desde cesariana sem consentimento da gestante até outros erros, como proibição de entrada de acompanhantes, recusa de atendimento e separação dos bebês das mães. Meu parto foi normal. Só que aí, antes de ter o parto, deixei claro para o médico que eu não queria a episiotomia, que é o corte, né? Só que mesmo assim, o corte foi realizado sem meu consentimento. E aí, após o pós-parto, houveram várias complicações. Durante 4 meses, eu estive sem poder andar direito, sentar, levantar, com dores, tudo por causa desse corte, que houve complicações. E aí, isso me prejudicou muito, porque foram 6 meses de licença maternidade, 4 meses que foram perdidos. A gente tem no Espírito Santo um descumprimento da lei do acompanhante. Essa é uma legislação já de 2005, né, e a gente tem muitas maternidades que ainda não cumprem essa legislação. A episiotomia, que é o chamado PIC, né, vaginal, que é aquele corte na vagina, o cristelé, que é aquela manobra que se empurra a barriga da mulher, a própria posição deitada de barriga para cima, a mulher precisa ter liberdade de movimento para escolher uma posição que seja melhor para ela. A dieta, né, a gente até bem pouco tempo, isso era uma rotina comum nos hospitais, que as mulheres chegassem em trabalho de parto e já não bebessem água, não comessem mais nada, ficassem em dieta até a hora do parto, né? E outras rotinas menos comuns, mas essas são as mais comuns e as que causam maiores danos, assim. Durante o debate, foram citados dispositivos que amparam gestantes vítimas de violência no parto.
Nós solicitamos essa audiência pública porque o intuito não é somente apresentar a criminalização dos atos médicos. O intuito é ter uma grande conversa com a sociedade, ter uma grande conversa com os médicos, né, com essas vítimas, para que a gente chegue à melhor solução com o poder público. Por isso que a SES estava presente para isso, para apresentar a rede cegonha, quais são as políticas públicas aplicadas no estado do Espírito Santo, né? Realmente existem alguns atos médicos que podem ser, eles são tipificados no Código Penal, como por exemplo foi dito a algumas vítimas que foi feito corte, né, no órgão íntimo dela, né, que é chamada episiotomia, sem que ela autorizasse isso. E o artigo 146 do Código Penal diz que todo e qualquer ato sem o consentimento da paciente configura constrangimento ilegal com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A parte do profissional médico, ele tem que ser esclarecedor para o paciente e ele tem que trazer a conduta que ele vai ser realizado, ou seja, se ele vai fazer um procedimento de uma cesariana, se vai fazer um parto normal ou se vai fazer uma episiotomia. Precisa informar o paciente para que ela esteja consciente e permita ele fazer o procedimento. Hoje pela manhã, a Polícia Militar realizou uma solenidade em comemoração ao Dia do Soldado. Houve a entrega de certificados para os destaques operacionais. A Polícia Militar reuniu os soldados no pátio do 13º Batalhão para homenageá-los pelo Dia do Soldado, comemorado hoje. O comandante do Comando de Polícia Ostensiva da Região Norte, Coronel Marcos Assis Batista, também esteve presente. Foi feita a entrega de certificados para os policiais que se destacaram no 2º trimestre deste ano. Houve também uma premiação geral para o destaque do 1º semestre. Hoje, particularmente, é o dia 25, né, o Dia do Soldado. Nós realizamos essa solenidade em virtude desse dia alusivo ao Dia do Soldado. E dentro da solenidade nós fizemos a entrega do destaque operacional do 2º trimestre, na área do batalhão, das 5 companhias, e fechando o do 1º semestre também, né? Então, dentro desses destaques, nós temos o soldado Fabiano aqui de São Mateus, que foi destaque na área de todo o batalhão no 1º semestre. E ele vai representar o batalhão a nível de estado, né, da polícia toda, para verificar quem seria o destaque operacional da Polícia Militar. No total, 7 militares foram homenageados, dentre eles o soldado Fabiano Alves, que atua em São Mateus há 3 anos. Ele recebeu a homenagem com grande satisfação. É um trabalho que a gente almeja todos os dias, é constante, é o serviço diurno, entendeu? É o trabalho, o atendimento à população, é o atendimento também aos nossos militares, aos nossos amigos, entendeu? Parceiros de serviço, de familiares. Todo esse conjunto gera esse reconhecimento futuro, esse reconhecimento almejado. A cantora gospel Lauriette estará na Marcha Profética no dia 21 de setembro em São Mateus. A confirmação foi feita pelo pastor Robson Aurélio de Oliveira, da Igreja Batista do Calvário. Ele destacou que a marcha estará inserida na programação do Congresso de Clamor e Avivamento pela cidade de São Mateus, cujas preleções serão do dia 8 ao dia 25 de setembro, às 7h30 da noite, na Igreja Batista do Calvário do bairro Santo Antônio. Pastor Robson destaca que o tema específico da Marcha Profética, cuja saída será novamente próximo ao mercado municipal, é Clamando pela Cura das Águas. Além de Lauriette, outras atrações serão definidas para a Marcha Profética. O Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Outras notícias de São Mateus e região logo mais às 7 da noite, aqui no Jornal da TVTC. Obrigado pela audiência, uma boa tarde.